só dando uma recapitulada, que nós meditamos o texto básico, foi lá em Mateus, de 25 a 34, que Jesus fala da ansiedade, né? Ele fala assim: por isso te digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupado com coisa alguma, né? Seja com o comer, beber, vestir, e ele vai discorrendo. Aí ele fala, dá uns conselhos: olhai as aves do céu, aí a gente aprendeu por quê. Olhai os lírios do campo, eu cuido deles, não fique preocupado, porque eu também cuido de vocês. Se eu cuido deles, que hoje existe, amanhã não, imagina você que dura muito, né? E eu também. Então, tem esse cuidado. Aprendemos isso. Aprendemos as 25 doenças, né? Que citamos algumas, relacionadas à ansiedade. Vimos que o Brasil, lá entrou, é o país com o maior número de ansiosos do mundo, né? Uma grande preocupação. E também vimos que tem já uma outra doença, que é a síndrome do pensamento acelerado, que já tem 80% da população acometida depois desse evento tecnológico. E aí nós fomos para o segundo momento, onde pegamos aquele texto que Marta convida Jesus para fazer a visita na sua casa. E enquanto Jesus está ensinando, Maria, sua irmã, está lá aprendendo com ele, aos seus pés, ouvindo a mensagem, e Marta preocupada com as coisas, que tem que fazer isso, fazer aquilo. E Marta fala para Jesus: ué, eu estou aqui correndo, fazendo tudo sozinho, você não está vendo isso? Fala para ela e me ajudar. Aí Jesus fala: olha, Marta, você está muito preocupada com as coisas. E Maria escolheu a boa parte, então eu não vou tirar dela, que é o conhecimento, o aprendizado, contato com a palavra, contato com o espiritual. E aí a gente aprendeu uma outra situação, que a gente fica muito preso, essa ansiedade da gente, a coisas relacionadas ao passado e ao futuro. Vimos aquela pesquisa do início do século XX, de Lyon, na França, que 75% das pessoas estão presas ao passado, 25% no futuro, e apenas 5% estão vivendo esse momento lindo, de tantas emoções. Aprendemos isso, né? E foi legal. E paramos aí, quando a gente contou a história de Abraão. Falamos, né, que às vezes a gente espera as coisas de Deus, mas demora muito tempo e a gente vai ficando ansioso, preocupado, tenso, e murmura. Que a gente percebeu que Deus tinha prometido um filho para Abraão, mas Abraão fala para ele: mas até agora você não me deu filho nenhum. Tipo, tá prometendo outra coisa e eu nem filho ainda tenho, o senhor tinha prometido. E Deus falou que ele ia ser um pai da maior nação, que a descendência dele ia ser como a areia do mar. E ele foi pai com 100 anos, e a esposa com 90 anos. Olha que coisa. Então, aprendemos isso, que o tempo de Deus é diferente do nosso. E chegamos no momento de hoje. E o momento de hoje, que a gente vai dando continuidade, que estamos na fase 3, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é o texto que está lá em Atos 1, 6 e 7, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Esse texto está inserido que antes de Jesus ir para a sua ascensão, que a gente sabe que a ascensão de Jesus Cristo aconteceu 40 dias depois dele ter ressurgido, se apresentou aos 12, grandes multidões o viu, e nesse momento ele está só com os discípulos. Então, antes dele subir ao céu,
os discípulos começam a perguntar para ele, mas vai ser agora? Como é que é? A gente vai ver isso agora, daqui a pouco? Eles estavam preocupados com essas questões. Aí Jesus fala para ele, olha, não compete a vocês saber esse tempo. Jesus quis dizer a eles assim, ó, vai fazendo o que vocês estão fazendo, vai fazendo o que é certo, que tudo vai acontecer de acordo com o Pai. Ele fala, o Pai estabeleceu sua própria autoridade, é Ele que sabe. E nós temos um papel, uma missão a cumprir. E qual era a missão dos 12? Era levar o Evangelho a toda a humanidade, a todos da Terra. Então, essa é a missão. Então, falou, você tem muita coisa para fazer aqui, você está preocupado lá com o céu. Não, você tem que preocupar com as coisas da terra. E nós temos que continuar a nossa missão. Nós estamos fazendo o que é certo, vamos continuar fazendo o que é certo. Porque no momento certo, vamos colher o fruto. Então, não fica preocupado com é agora, é daqui a pouco. Vai fazendo o certo. Vai fazendo aquilo que você tem para fazer. O que está na tua mão. Faz bem feito. E as outras coisas vão surgindo. E a gente, às vezes, com essa preocupação, essa ansiedade, a gente coloca muito se. Ah, mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e coisas que talvez nunca aconteçam, mas a gente libera energia, a gente libera tempo para coisas que às vezes não vão acontecer. E as coisas que estão acontecendo agora, a gente não concentra, a gente não consegue absorver o que tem que ser absorvido, tá? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Não é essa. Não é... É essa aqui. Bom, todo mundo sabe essa imagem aí, né? A Regina entrou, legal. Todo mundo sabe? Sabe, né? Aí a gente, o atentado, né? Das Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, e vocês lembram mais ou menos a data que foi? Não, 11 de setembro. Isso, 11 de setembro de 2001. Estava na Ilha Grande. Estava, nós duas, nós estávamos na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e a gente pensou que não ia sair de lá mais, que estava... acontecendo a Terceira Guerra Mundial, foi bem interessante, a Zilar estava comigo lá. Bom, então todo mundo lembra disso daí, né? Aí eu quero falar com vocês, se vocês, essa imagem aqui é uma imagem que circulou o mundo todo, né? Todos nós já havíamos nascido, que é a queda do Muro de Berlim, né? E a unificação das Alemanhas, é uma data muito importante, não é? Muito importante. Povos que foram separados por tanto tempo, famílias, um tempo muito cruel, né, para quem estava no lado comunista, cercado, e esse muro caiu. Vocês lembram a data que caiu o Muro de Berlim? É mais difícil, né? Então, foi 9/11 de 1989. Olha só, as Torres Gêmeas, o atentado das Torres Gêmeas foi 11/9. A queda do Muro de Berlim, 9/11. Não é tão difícil guardar. E é uma coisa boa, positiva, foi boa para o mundo inteiro isso. E para aquele povo foi um momento histórico, né? Só que a gente não guarda, a gente tem alguma coisa aqui dentro do nosso cérebro que a gente não guarda na mesma proporção as coisas boas. A gente consegue guardar algumas tragédias, algumas coisas que chocam muito, né? E a gente não guarda aquilo que é tão bom. Porque as datas são muito parecidas, são eventos importantes para o mundo inteiro, só que se nós formos, tanto eu, qualquer outra pessoa, tem dificuldade de lembrar que foi 9/11. Então, que a gente tem que
parar e pensar, o que a gente está guardando, a Willy, na nossa cabeça? Porque a gente vê as manchetes de jornais, o que é ruim, a manchete é enorme, enorme. Fica aquela coisa assim, as catástrofes, as tragédias, essa pandemia, tudo é aquela desse tamanho assim, ocupa a página do jornal. E quando vem uma notícia boa, vem aquela nota pequena, um comentário curto, que não tem o mesmo espaço. E isso acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa memória. Então a gente precisa filtrar isso, porque isso gera preocupações, ansiedade, medos, tensões, e a gente vai desgastando, né, coisas que não precisava ser liberada, né? Um estresse, uma adrenalina, um cortisol, que acaba deprimindo o nosso sistema imunológico. E isso acontece mesmo. E a gente vai ver alguns versículos sobre isso. Então, eu quero ler com vocês agora. Hoje eu vou compartilhar bastante a tela, tá? Eu vou compartilhar bastante mesmo. Alguns textos bíblicos que eu meditei e trouxe para vocês para encher nosso coração de alegria, de esperança, de paz, desde aquele texto básico lá de Mateus 6, tá certo? Então, eu vou estar colocando alguns textos e nós vamos estar meditando. Olha que texto lindo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo 29, 11. Essa paz que o salmista está falando aqui é o Shalom, no texto original. E Shalom, ela é traduzida, gente, que não quer dizer que é ausência de problemas, não é ausência de inimizade, não quer dizer isso, o Shalom. O Shalom, essa paz, ela existe e ela é dada no meio da adversidade, no meio da alegria, em qualquer momento. Quer dizer o quê? Inclui tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, felicidade, bem-estar material e espiritual para todos. E ele fala, o Senhor dá o seu Shalom, a sua bênção para nós. Não quer dizer que é a ausência de dificuldades, mas é a paz no meio da tribulação. Outro texto que coloca o salmista, lembra que eu falei assim que a gente tem que colocar as coisas boas, porque senão a gente acaba entristecendo, adoecendo, aquelas doenças todas. Sabe que o salmista também passou por isso? A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se desgastando. Olha o que faz a preocupação, a tristeza. Como ele ficou. Parece murcho, doente, até os ossos. Sabe, dor de alma? É isso. Então, a tristeza acabou com suas forças, as lágrimas encurtaram seus dias de vida. Olha só, encurtou o dia de vida, morre antes do tempo, né? Estou fraco por causa das minhas aflições, essas preocupações. Até os meus ossos estão se desgastando. Mas o Senhor Deus que protege aqueles que o temem. E aí ele, no mesmo salmo, ele vem em contra-resposta. Aqueles que confiam no seu amor, ele os salva da morte, nos tempos de fome conserva a vida. Aquela vida que estava se desvairindo pela tristeza, quando ele olha para Deus e vê a sua proteção,
ele fala que conserva a vida. Muito bom, né? Então, ele apresenta o estado dele e lá na frente, quando ele vai falando, sabe quando você está num divã de um psicólogo, de um terapeuta? Às vezes você começa a falar e a tua própria voz dá a resposta para as suas indagações, para os seus questionamentos. O salmista, ele vê isso. Ele começa a falar com Deus, começa a conversar, aí ele olha e fala, mas eu tenho a proteção de Deus. Quando ele protege, ele conserva a vida. Ele dá ânimo, ele guarda pelo seu amor. E encontra refrigério para sua alma. Aí, eu vou lá para o Salmo 34. Aqui. Então, falei para vocês que ia compartilhar bastante a tela, né? Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele, que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? E quando a gente lê o que o Senhor Deus é meu pastor, quando eu deixo ele ser o meu pastor, nada me falta? Parece que esse salmo encaixa, né? Nesse cuidado, nessa proteção, nesse zelo. E eu gosto quando o salmista fala assim, procure descobrir você mesmo como o Senhor é bom. Faz um teste. Afonso, Regina, Milena, Sandra, Willy, faz um teste. Aí você que está em casa, faz um teste. Procure descobrir você mesmo como o Senhor é bom. Essa conversa que a gente tem, esse meditar, porque como a gente tem falado, é mais do que um estudo só, né? Só a gente aprender como se fosse uma lição. Mas a gente, quando começa a colocar em prática, que vai ver o resultado real daquilo que você aprendeu. Se você não praticar, você não vê o resultado. Isso é um conhecimento. E esse conhecimento, se ele não frutificar, não ser exercido, não é fortalecido. É um músculo parado. Sabe aquele músculo que você não mexe? Ele está ali, mas ele está atrofiado, porque ele não é exercitado. Então, a gente precisa exercitar para poder descobrir o amor e o cuidado de Deus para conosco. Aí, tem lá em Jeremias, um texto muito bom, mas bom demais, gente. Eu queria terminar essa terceira parte da gente não ficar ansioso, não ficar preocupado tanto com essas questões que estão acontecendo agora, dar esperança para você, para mim, porque a gente acha que não tem mais jeito às vezes, a gente fala, tá tudo perdido, esse Supremo Tribunal, essa pandemia, esses políticos, esse não sei o quê. A gente parece que Deus perdeu o controle. Não perdeu o controle. É uma lição dura. A gente está numa lição bem dura, mas não perdeu o controle. E essa palavra que a gente está aprendendo aqui não foi só para o tempo de Davi, para o tempo de Jesus, ela é para nós agora. É para renovação de esperança. Fala, olha, tudo está acontecendo, mas eu não perdi o controle. Confia em mim. Confia em mim. Em
entrega, descansa essa sua preocupação em mim e continua fazendo o que você está fazendo. Se proteja. Tiver que vá trabalhar. Ore por aqueles que não estão podendo. Ajude aquele que não está podendo. Mas faça o que você está fazendo. Porque a outra parte Deus vai fazer. E é isso que nós temos que nos apegar. Ele vai falar mais coisas. Tem o texto de Jeremias, que é assim, gente, quando eu leio esse texto, eu falo, Deus, eu acredito que o Senhor está falando com a gente hoje, como falou antes, porque a tua palavra fala que tu não é Deus, não é homem para mentir. E a tua palavra é viva e eficaz, ela se renova. A gente vai aprender nessas coisas, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente já aprendeu nos nossos estudos. E aí Jeremias, que é um profeta que lamentou muito, um profeta que teve grandes lutas, mas grandes vitórias. Ele fala assim, lá em Jeremias 29:11, Deus falando, Sou eu, conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Gente, dá vontade de ler 10 vezes. Colocar na geladeira, no espelho do banheiro. Olha que coisa linda. Ela vai mudando. Sou eu, conheço os planos que tenho para você. Deus está falando, eu sei os planos que tenho para você, que tem para mim. Ele fala que é prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. E ele afirma, sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu acredito que na minha vida tem planos de prosperidade, cheio de esperança. Quando a gente falou do Shalom, a gente falou que é uma paz no meio da adversidade, talvez. Mas eu tenho a paz. E Jesus falou, deixo-vos a paz. Ele fala, deixo-vos a paz. A minha paz dou. Eu não dou como o mundo dá. Ele fala que é uma paz diferente. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. Vou preparar lugar. E quando eu for, ele fala que depois leva a gente para morar com ele. Tudo isso são palavras dele. E é nessa esperança que a gente tem que acreditar. Então ele tem planos bons. Ele fala que é cheio de esperança. É um futuro bom. E aí você fala, mas Lu, tu não tem problema? Ai, quem não tem? Mas eu tenho paz no meio desses problemas. Eu tô com meu irmão aqui em casa. E ontem ele falou assim, olha, por tudo que você passou, a gente vê que é a tua fé que te sustenta. Porque ele vê minhas limitações em casa, né? E no dia a dia eu tenho bastante limitações. Então, às vezes eu não consigo carregar um copo de água, eu não consigo pegar uma coisinha aqui, aí ele vai, me ajuda, o Hamilton ajuda, ou senão eu fico esperando ajuda. E eu tive que aprender a lidar com isso. E eu sou tão feliz e tão grata, porque eu tô assim. E por que eu tô assim? Porque eu consigo falar que naquele dia que eu achei que eu ia morrer, eu não morri. Deus me deu uma chance para desfrutar mais de tudo isso que Ele criou, desfrutar da minha família, dos meus amigos. Tem tanta coisa boa para acontecer. E eu sou grata. E eu vejo que o que aconteceu comigo, eu estou dentro do Shalom. Dentro do Shalom. Eu tenho paz, eu tenho felicidade, independente da minha condição. Então, no meio dessa pandemia, que a gente possa desfrutar esse Shalom. Tem problema? Tem. Mas ele fala que dá a paz.
E a gente, com paz, a gente consegue resolver melhor as coisas, enfrentar melhor as coisas. Porque o pânico, o medo, nos enfraquece demais. Eu até eu havia colocado um versículo relacionado ao medo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês o versículo. Bom, depois eu acho aqui, porque tem um versículo bem legal relacionado ao medo. Eu vou achar para vocês, e aí se eu não colocar aqui agora, eu marquei aqui, mas as minhas anotações estão bastante, tá? Bom, e eu quero colocar esse versículo de Romanos, que também está relacionado à esperança, tá? Assim, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. É outro versículo que é aquele que eu falo que dá para colocar na porta da geladeira. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. É pedir para ele mesmo. E você sabe que como a palavra de Deus define fé, a Bíblia define fé, Léo entrou. A fé entrou, a Bíblia define fé da seguinte forma, que é crer naquilo que a gente não vê, mas que espera. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, que se aguarda, uma novidade, uma alegria, cheia de esperança. Isso que é a fé. E essa fé, ele fala para que ela aumente, peça para ela aumentar dentro de você pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, contempla o meu coração, que a minha fé seja de tal modo que eu possa contemplar as tuas obras na minha vida, que eu possa me alegrar com a tua criação, que eu não tenha medo, Senhor, do amanhã, porque eu sei que tu estás comigo agora e é o mesmo Deus que estará amanhã, que esteve ontem. Não tenha medo, viva agora, faça as coisas certas. Veja lá o que aconteceu em Atos. Jesus falou assim, olha, o tempo, as coisas, não é para... Isso aí, não se preocupa com isso, isso é com o Pai. Vai fazendo as coisas que você tem para fazer. Faça o bem, faça as coisas corretas. E eu queria que vocês meditassem em Jeremias. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ele está falando, eu que conheço, eu sei de tudo. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando, hoje e sempre, porque Deus honra a sua palavra. Amém? Amém. Gente, não vamos perder essa esperança. Não é por conta da pandemia, não é por conta do desemprego, não... A gente vai acreditar que o Senhor tem o controle e que dias melhores virão. Eu acredito. Tem uma coisa boa para falar para vocês. Lá no canal do YouTube, eu tô com 991 inscritos. Só falta 9 inscritos para chegar a 1.000. E depois que eu conseguir esse 1.000, eu posso fazer as lives pelo YouTube. Então só faltam 9 pessoas para se inscrever no canal e a gente conseguir não ficar tão preso nesse aqui, então é Zoom, isso? Isso, Zoom. Nós vamos conseguir esses 9 hoje. Hein? Uhul! Só faltam 9 inscritos para 1K.
Aí a gente consegue fazer a live lá. Foi mais difícil chegar nos 991. Agora os 9 acho que tá mais fácil. E aí a gente consegue fazer. Então, se você não está inscrita, se inscreva para a gente poder fazer isso lá. E assim, tem sido legal porque essa live tem passado para outras pessoas e tem tido um retorno, que tem sido abençoados e que Deus está falando, que Deus está confortando os corações e gente com momentos tão adversos. Gente, só essa semana nós perdemos 6 pastores da Igreja Batista por Covid, né? E então tá acontecendo muitas coisas. Às vezes a gente acha que tá acontecendo só aqui pertinho, né? Ou só lá longe, só com a gente. Não, acontece em todos os lugares. Mas Deus, eu sempre falo, não perdeu o controle da situação. Gente linda! Obrigado Afonso, obrigado Sandra, Regina, Léo, Zila, Willy, todo mundo!